A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Nós queremos hoje fazer esse estudo com você sobre Jezabel, e eu já quero apresentar de cara esse e-book para você que está maravilhoso. Está aqui, Jezabel, o espírito de Jezabel hoje no meio das igrejas. Nossa, Max, que pesado isso. Realmente é pesado, a gente precisa se atentar porque os últimos dias estão próximos. Nós já somos a última geração sobre a Terra e sobre nós está a responsabilidade de levar o evangelho real do Senhor Jesus Cristo, de tocar a trombeta certa e mostrar que o evangelho de Cristo não é referente à prosperidade nem bem-estar, mas é referente a reconciliar o homem com Deus, porque Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. É sobre isso que nós vamos falar hoje, e você vai ver que sorrateiramente esse espírito de Jezabel, que é de prostituição do evangelho original, de idolatria, que vai chamar você a adorar aquilo que o seu próprio coração deseja, e de perseguição àqueles que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, ele está aí já. E o espírito do anticristo, na época de Paulo, já se manifestava, e ele está mais forte para os nossos dias, que somos a última geração, né? Porque os nossos filhos ainda não cresceram, então nós, até o momento, somos a última geração, e ele vai vir forte na última hora, certo? Seja muito bem-vindo, meu parceiro Wilber, vamos fazer esse estudo juntos? Olá, bora lá, um estudo que está bem escatológico e é um estudo bastante complicado, porque a gente vai lidar com simbolismos e com fatos históricos e vai ficar transitando entre um e outro. Então, se você estiver chegando agora, né, no canal, aquele comunicado sempre, se inscreva, deixa o like. E nós temos um link que vai ter todos os nossos outros links, né? Um hiperlink que vai ter todos os outros links que você pode estar acessando e fazer seu download para o site, para a lista de transmissão e por aí vai. O Wilber falou aí desse link, eu quero aproveitar para mostrar para vocês rapidinho, para vocês que nos seguem, isso não é nenhum tipo de novidade, né? Mas para as pessoas que estão chegando agora, a gente chama isso de Smart Link, tá? Ele está aqui na descrição do vídeo. Então, você vai ter o nosso canal do YouTube, grupos de estudo do WhatsApp, do Telegram, Teologia para Surdos, nós temos um projeto de surdos lindo, né? Que a gente faz os nossos vídeos em Libras, todos os nossos e-books, enfim, se você quiser falar com a gente, tornar-se um membro, olha, ajude essa obra, irmãos, abençoa a nossa vida. Nós temos conseguido ser mais efetivos, chegar em outros países, Angola, Moçambique, Portugal e tantos outros países através da doação de vocês. Nós não usamos o dinheiro de vocês nem para tomar um café, nós anunciamos e levamos a palavra mais longe. Hoje, você não paga para fazer um curso de teologia com a gente paga para você fazer um curso de teologia com a gente. Nós temos 15 cursos no site gratuito, temos 3 cursos de teologia para surdos gratuitos, o Wilber está terminando mais 4 cursos agora, nós vamos ter 7 cursos para surdos, né, de teologia, gratuito. Nós temos mais de 145 e-books no nosso site, todos gratuitos. Então, assim, sim, o seu dinheiro é para pagar uma boa teologia para outra pessoa. Então, você quer se tornar gerente do Papo com Deus? Clica aí no Smart Link, tem nosso Pix aqui também na descrição. Você pode fazer parte dessa corrente aí, nos abençoar e abençoar outras vidas também. Amém? Bora lá para o estudo, que a gente já deu os recados iniciais. E eu quero falar do espírito de Jezabel no meio das igrejas. Você sabe que Jezabel era casada com o rei Acabe, tá lá em 1 Reis, é só você dar uma pesquisadinha, né? E ela trouxe várias práticas pagãs para o meio da nação. Ela perseguiu e matou muitos profetas. Você também já conhece a história do profeta Elias, que se escondeu numa caverna com medo de Jezabel, que estava perseguindo ele. Então, Jezabel mantinha 850 profetas dos deuses de Baal e Azira, que praticavam os atos detestáveis contra o Senhor. Eu estou exatamente nesse trecho aqui, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês. O nome Jezabel ficou tão marcado na história que o seu nome é dado a um espírito maligno que tem como objetivo perverter o evangelho de Cristo e destruir a sua igreja. Você vai ver isso lá em Apocalipse, o Wilber vai ler isso aí com precisão mais para frente. Jezabel, Jesus dá o nome de Jezabel ao espírito que quer perverter o evangelho de Cristo. Então a Jezabel, ela tem se misturado nos nossos dias com sofismas. Você sabe o que é sofisma? Ele se parece muito com a verdade, aquela história que se parece muito com a verdade, mas no final ela vai te levar à perdição. Então os sofismas, ele confunde as pessoas, enganando muito e, se possível, até os escolhidos. Eu vou pedir para o Igor já ler Mateus 24, 22 e dar esse contexto. A gente sempre fala de Jezabel, irmãos, porque o que você tem ouvido nas últimas pregações é: olha, aquilo que deseja o teu coração, o Senhor vai te dar. Esses dias eu fiz aniversário há pouco tempo atrás, e as pessoas falavam assim: o meu desejo é que o Senhor cumpra todos os desejos do seu coração, que os desejos do seu coração sejam realizados. Ora,
O coração do homem é enganoso. Nós não sabemos de verdade aquilo que nós queremos. Então, se eu almejo a riqueza, eu não sei exatamente aquilo que eu estou pedindo para mim, que eu estou almejando. Então, tem que ser assim, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, ok? Então, essa seria a oração certa, né? Olha, que Deus conceda exatamente aquilo que Ele sabe que você precisa, porque Deus sabe do que nós precisamos antes de orar. Então, irmãos, coloque isso na sua mente. O coração do homem enganoso. Quando você ouve uma pregação que o cara fala exatamente assim, de você é o centro da pregação, Deus tem olhado os seus sofrimentos, a sua angústia, o seu não sei o que lá, Deus vai te prosperar, Deus vai te colocar, todos os seus desejos o Senhor vai concretizar. Ora, o que tem dentro do coração do homem, irmãos, é egoísmo. Veja que o evangelho de Cristo não é referente ao Wilber, não é referente a mim, a eu. O evangelho de Cristo é referente a você. Então, quando eu aprendo que o evangelho é referente a você, então eu passo a servir você, a cuidar de você, a orar por você, a jejuar por você. E você passa a orar por mim, jejuar por mim. Então, assim, veja que Deus sempre, até os dons de Deus, Deus não entrega nada para a igreja que é para edificação própria. O Senhor entrega os dons para que eu possa edificar você. O dom de falar em outros idiomas é para que eu possa edificar outras pessoas em outros idiomas. O dom de curar é para que eu possa curar os enfermos. O dom de operar sinais e maravilhas é que eu possa operar isso, para que a palavra de Deus se torne real. A pessoa fala, realmente esse cara é um ungido do Senhor. O dom da sabedoria, da palavra que o Senhor tem dado a nós aqui do canal, a toda a nossa equipe do canal, é para abençoar a sua vida e não a nossa. Então tudo que Deus dá é para edificar o corpo. E como que edifica o corpo? Eu edifico você, você me edifica. Esses dias eu estava com dor de cabeça, o irmão me ligou hoje cedo, mandou até um WhatsApp para mim. Eu até esqueci o nome do irmão, cara, mas é o pastor, eu vou fazer questão de falar, porque é um abençoado que sempre me segue aqui, né? Deixa eu falar o nome dele aqui, ó. Vamos dar honra a quem tem honra, né? Pastor Cláudio Lima, de Rio Claro. Ele falou, olha, que Deus cure essas dores na sua cabeça, esses choques, que eu tenho uma cervical aqui esmagada e tal, e tal. Ele orando por mim e eu orando de manhã cedo logo por ele. Então, é esse o objetivo do corpo. Não é referente aos desejos do meu coração. Isso é egocentrismo. Ego significa centro, né? Então, eu no centro, as minhas vontades no centro. O evangelho de Cristo não é referente aos meus desejos. Isso é Jezabel, irmãos. Vamos tomar cuidado com isso daí. Então, essa pregação mansinha, de palavras bonitas, de verdade, ela está anestesiando pessoas para o inferno. Certo, Wilber? Dá o contexto para a gente de Jezabel também, aí fala um pouquinho de Mateus 24. Não, certo, sim. Como você falou, a igreja é isso, é uma edificação no qual um edifica o outro e todos juntos formam um edifício único para Deus, né? Então, Mateus 24, do verso 21, vai falar sobre o que o Max estava comentando um pouquinho, de por que o tempo seria abreviado e o motivo disso ocorrer. Então, Mateus 24, 21 vai falar assim, ó, porque haverá grande aflição, essa grande aflição é a grande tribulação, tá? Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Ou seja, essa grande tribulação nunca houve e nunca vai haver. É um momento ímpar dentro da palavra de Deus. Nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, olha o escrito de Jezabel aí, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, Jesus está falando aqui nesse sermão sobre a grande tribulação que viria, e esse tempo seria abreviado por conta dos escolhidos, e nesse tempo você também teria, além de uma grande perseguição, uma grande apostasia, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, Deus abrevia para que para que sobre carne, para que sobre pessoas, né? Quando ele fala que carne, ele está fazendo um paralelo com pessoas, com gente. Então, para que sobre gente, a igreja de Cristo possa ser encontrada viva, né? Porque senão Satanás iria destruir tudo. Sim, e aí a gente vê que Jesus fala que vai abreviar o tempo para que senão os escolhidos seriam enganados. Olha, você sabe que se levantasse hoje uma outra pessoa para adorar, Maomé ou qualquer outro Deus, nós não adoraríamos. Então dá para perceber que realmente vai levantar uma enganação, algo que engane até os escolhidos. Então não deve ser simplesmente uma figura, pode ser um evangelho prostituído também. Você percebe que nesse sermão de Mateus 24, o sermão escatológico de Cristo, ele fala, o abominável da desolação, que estiver no lugar santo, quem lê entenda. Se você vai para Daniel, você vai ver que esse abominável, ele senta no trono de Deus, querendo parecer Deus, exigindo adoração como Deus.
olha, aonde que é o trono de Deus? Todo mundo fala, vai construir o terceiro templo e tal. Se os irmãos acreditam assim, amém, nós respeitamos, mas essa não é a nossa visão escatológica. Jesus fez a transição de aliança, nós sabemos que o templo e o templo de adoração é o templo, é o corpo do homem, é o coração do homem. Então, essa pessoa vai perverter o evangelho de Cristo, né? E ela vai assentar-se no coração do homem, ela vai prostituir esse evangelho e ela vai exigir adoração para ela mesma, querendo ser Deus, parecendo como Deus. Então me parece aí Daniel, 2 Tessalonicenses 2,4, Mateus 24, 22, que o Wilber acabou de ler, eles estão intimamente conectados, falando o quê? Da grande apostasia. Apostasia, ela tem uma palavra que no grego ela aponta para divórcio. Então assim, você está casado com Jesus, mas você divorcia dessa fé original e pega numa fé apóstata, e aí você passa então a cultuar aquilo que não é o evangelho original, certo? Ô, Max, interessante Sim. que dentro do contexto de Mateus 24 e Daniel 8 e 11 que estão ligados, você vai ver que tem lá o chifre pequeno, que é Antíoco Epífanes, né, no contexto histórico, mas ele vai perverter alguns sacerdotes, tanto é que se levanta Macabeus e faz essa revolução, chamada de Revolução dos Macabeus, contra o sacerdócio corrompido e o Antíoco Epífanes. Então isso é uma projeção do futuro, que esse chifre pequeno ele vai perverter os próprios sacerdotes de Cristo que vão estar lá, né, que vão se levar por essa sedução, por essas lisonjas que ele vai oferecer. Verdade, verdade. Então vamos lá, o que Jezabel faz? Jezabel ela é o quê? Ela causa prostituição, ela causa idolatria e ela persegue os santos. Começando aqui com prostituição, ó, a prática da sedução conjugal ou espiritual até levar ao adultério, que é adulterar o estado original de um relacionamento. Então a gente sabe que prostituição, ela mexe com essa parte, né, da lascívia, do libido masculino e feminino. Então ele quer fazer o quê? A quebra conjugal. Então a primeira parte de Jezabel é o quê? Quebrar esse teu vínculo com Deus, te seduzindo, né, para que você prostitua o estado original da sua fé. Idolatria. Jezabel tinha mais de 850 profetas que enganavam e cultuavam os seus falsos deuses, ensinando práticas pagãs repugnantes ao Deus verdadeiro. Essa idolatria espiritual é tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração, que ocupa o centro das nossas vidas, como dinheiro, ego, beleza, poder e tantos outros. Cara, é o que eu te falei, eu já vi pastores pregando mansinho, pastores que têm milhões de seguidores, pregando mansinho, falando que você, é uma palavra profética para 2022, que você vai alcançar, e você vai vencer, e você vai conquistar, mas o evangelho de Cristo não é referente à conquista, não é referente aos seus avanços, não é referente ao seu conforto. E olha, irmãos, a Bíblia fala que eles vão operar sinais e maravilhas, se possível ganharia até os escolhidos. Poxa, me enganou, porque eu já estive dentro de uma igreja assim, eu já fiz voto no altar, eu já levei dinheiro para conquistar outra coisa. Falei, eu paguei o boleto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu fui abençoado, e eu fui enganado uma época com isso. E aí teve uma hora que eu percebi que esse não é o evangelho de Cristo. Aí eu falei até para minha esposa, mas por que será que deu certo? Quando eu paguei esses boletos, eu fui abençoado. Então assim, ó, experiência própria. Esses sinais vão enganar até os escolhidos. E eu estava enganado dentro de uma igreja assim. Eu precisava de uma palavra profética para o meu ano. A palavra profética que nós já temos de Cristo, que é ide, sejam as minhas testemunhas, edificar o corpo de Cristo, entendeu? Santificar. Santificação não é uma opção. Santificação é um dever de todo cristão. Santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, assim, eu já fui enganado por esses movimentos que operaram sinais e maravilhas. E a gente fala no amor. Nós não estamos aqui para apontar nenhuma denominação, não falamos o nome de nenhuma igreja até hoje, de nenhum desses pastores que sentam em banquinhos e falam mansinhos. Não é referente a isso, irmãos. Nós queremos mostrar o evangelho de Cristo, à luz das escrituras, para que vocês possam comparar com o que é pregado nos dias de hoje. O evangelho que torna o homem arrependido, moldado, é aquele evangelho que confronta com você todos os dias. Porque se eu abro as escrituras e leio, aquilo está me julgando todos os dias. E todo dia eu preciso de um posicionamento. Todos os dias eu preciso da misericórdia do Senhor, perdão dos meus pecados, todos os dias, irmãos. Não é só apenas uma vez. Vamos lá. Terceiro ponto é a perseguição. A Jezabel perseguia e matava os profetas de Deus.
e espiritualmente nos últimos dias, não suportarão dar ouvido à sã doutrina e irão cercar de seus falsos mestres, segundo suas próprias cobiças. Por isso, nós devemos cumprir o trabalho de um bom evangelista. Está em 2 Timóteo 4, do 3 a 5. Então, o que é perseguição? Os próprios cristãos vão acabar perseguindo os próprios cristãos. A gente acredita, eu e o Uber, aqui, a gente trocando ideias aqui, que na última hora, grande perseguição vão ser até os cristãos apóstatas perseguindo os cristãos do evangelho original de Jesus Cristo. A gente não acredita que vai ser somente um comunismo, vamos dizer assim, um sistema de governo ditatorial que vai perseguir e matar, assim como matou os judeus na Segunda Guerra Mundial. A gente não acredita nisso. A gente acredita que os próprios cristãos que se apostataram da fé é que vão perseguir os cristãos que estão conectados e casados com o Senhor Jesus Cristo. Certo, Wilber? Certo, Max. E interessante que essa palavra sedução que aparece, que vai aparecer em Apocalipse, que a gente vai ler sobre Jezabel, ela tem um sentido totalmente negativo e ela vai aparecer em Apocalipse em 3 capítulos. No capítulo 2, no capítulo 13, falando da besta e da marca, e no capítulo 18, falando da meretriz. Então, a palavra sedução ali, ela vai ter esse sentido de estar indo contra os preceitos do evangelho, estar indo contra uma doutrina evangélica, ou seja, você está sendo seduzido por outra coisa. Outra coisa está tomando lugar no seu coração em vez de Cristo. Maravilha. Deixa eu ler então aqui já de Tiatira para você fazer o comentário com a gente, Uber. Ó, eu já estou aqui com a minha Bíblia, então eu vou ler Apocalipse 2, eu vou até marcar para os irmãos onde a gente está, Apocalipse 2, 20 até o 23. Jesus está exortando a igreja de Tiatira, e olha o que ele fala, né? Tenho, porém, contra ti que tu toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. O que é comer coisas sacrificadas a ídolos, irmãos? Está comendo qualquer tipo de comida, está recebendo um alimento podre, contaminado, e está comendo, e está achando que está fazendo o que é legal. Olha o que Jesus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou o Senhor, que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus fala: eu tenho um negócio contra você, sabe? Você tolera essa mulher Jezabel dentro de vocês. Olha o ensinamento de Jezabel: prostituição do evangelho original, idolatria, você idolatra o dinheiro, o ego, tudo aquilo que Deus pode te dar e tal, e perseguição, começa a perseguir esse pessoal do YouTube, não tem nem ministério, não congrega. Nós que nós congregamos, o Papo com Deus acredita que nós precisamos estar no meio do corpo de Cristo para cultivar o partir do pão, o fruto do Espírito, amor, tolerância, perseverança, é só no corpo. Nós sempre dizemos assim: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Paulo vai falar isso nas suas cartas. Então, irmãos, a gente sempre está aqui, à luz das Escrituras, mostrando que muitas palavras que você ouve por aí não é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho de Jezabel. Ele está levando as pessoas a quê? Serem seduzidas para que elas o quê? Corram atrás do desejo do seu coração. Jesus sempre falou que tudo aquilo que você junta nessa terra, o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, ou seja, o reino de Deus é espiritual, nós devemos viver por aquilo que é espiritual. Sim, trabalhe, tenha suas condições, mas não vá para a igreja no âmbito de que Deus pode te dar uma BMW, que Deus pode te dar uma casa, um carro importado, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer por você. Cuidado com aquele Deus que você tem erigido para você. Você pode estar idolatrando um falso Deus, né? Sendo seduzido por essa Jezabel. Certo, Wilber? Certo, perfeito. Marcos, posso fazer 2 comentários? Claro, sobre você deve. Esse tema? É interessante que vai falar assim, né? A mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. E ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Olha que interessante. No contexto de Tiatira, a cidade de Tiatira, ela tinha guildas. O que seriam guildas? Seriam associações de trabalho. Só que cada guilda, cada associação de trabalho dessa tinha um deus próprio. E a cidade ainda tinha o deus Apolo como deus padroeiro da cidade, ou seja, deus principal. Então, o que acontece? Para você fazer parte do comércio e do social da cidade de Tiatira, você tinha que participar dessas guildas. E essas guildas tinham festas, essas associações tinham festas, e tinha ali festa para deuses, então você tinha ali comidas sacrificadas a esse deus. E membros da igreja estavam falando que não tinha problema
os próprios membros da igreja de Tiatira participar dessas guildas, ou seja, participar dessas festas que terminavam com orgias e com comidas sacrificadas a ídolos. Então, dá a entender que tem um grupo dentro da igreja de Tiatira que está levando com que irmãos comecem a praticar essas festas pagãs, ou seja, levando o mundo para dentro da igreja, coisa que a gente vê muito bem hoje em dia. E vai falar ainda, né, dele tempo para que se arrependesse. Esse tempo que está dando é até a grande tribulação. Se a gente perceber, essa mulher de Jezabel e a mulher de Apocalipse 17 são as mesmas. Só que aqui a Jezabel está se referindo a um grupo que vai até o período da grande tribulação. Quando chega em grande tribulação, na grande tribulação, ela já não se arrependeu e agora Deus vai julgar essa mulher. Por isso que a besta vai fazer guerra e vai comer aquelas carnes. Ou seja, está se cumprindo o que Deus falou. Vou te pôr em grande tribulação se você não se arrepender. Sim, e nesse verso mesmo fala, vou te levar para uma grande tribulação e vou matar os seus filhos se eles não se arrependerem. Então tá mostrando exatamente isso daí que o Wilber falou. Ó, eu quero ler, são vários versos, mas a gente vai pular alguns, tá? E nós vamos ler só mais 2 para a gente finalizar o estudo aqui para dar um contexto legal para vocês, aqui um contexto profético. Então vamos falar sobre a purificação do templo. Você vê que Jesus, já no seu tempo, falou da prostituição do templo, ok? Então essa passagem em Mateus, eu vou ler para vocês João 2, do 13 ao 16. Estando próximo da Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai coisa de negócio. Lembram-se do que os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu nem vou ler mais para frente. Então você já conhece essa passagem que Jesus chega lá, pega um azorrague, que é uma corda, né, que ele tece, é uma corda trançada, bate nos vendilhões do templo, vira as mesas, solta as pombas e solta os animais para tudo quanto é lado. Jesus estava fazendo o quê? A purificação do templo. Você vai ver que o título desse verso, dessa perícope é Jesus purifica o templo. Lá era o templo físico. Nós sabemos que, como na antiga aliança era uma sombra, na nova aliança é a realidade. Tanto que Jesus, quando ele faz transição de aliança, ele fala: destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei o templo. Ele já faz a transição de aliança. Ele fala para a mulher samaritana: o dia já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque ela pergunta: é no templo que a gente deve adorar? É no monte? Jesus fala: é em espírito e em verdade. Ou seja, agora, é aqui dentro do coração do homem. É com uma mente mudada, metanoia, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de atitude. Então Jesus purificou o templo e mostrou para os discípulos: olha, aqui nesse templo não vai ficar pedra sobre pedra. O que nós devemos fazer agora, irmãos? Pegar um azorrague da nossa mente, né, chicotear e tirar esses pensamentos do eu, do meu, do que eu posso, do que eu quero, do que eu devo, e colocar o pensamento de nós, porque o evangelho não é referente a mim, o referente a nós, o evangelho é nós. Deus é uma família, e Deus quis uma família de muitos homens. Nós somos a família do Senhor. O Senhor quer que todos nós sejamos um cuidando dos outros. Eu falei aqui no começo do estudo que eu preciso orar e cuidar do Wilber, e o Wilber precisa orar e cuidar de mim. Esse é o evangelho de Cristo, é referente ao outro, nunca referente a si. Deus nunca deu dom ao homem para que edificasse a si próprio, mas que edificasse o próximo. Ministério de cura, libertação, de oração, intercessão, todos esses ministérios que Deus dá, os dons aos homens, é para edificar o corpo, para edificar o próximo, nunca a si mesmo. Eu conheço pessoas que têm o dom de cura, mas que têm doenças, por exemplo, que são incuráveis. Como é que você explica isso? Porque Deus fez daquele homem e o capacitou para curar outras pessoas. Paulo diz: eu tinha um espinho na carne, orei por 3 vezes e o Senhor disse que é para que esse espinho ficasse na minha carne mesmo. Mas Paulo edificou e erigiu muitas igrejas e abençoou muitas vidas. Então o evangelho de Cristo é referente a nós e não a mim. Jesus mostra a purificação do templo. Ei, igreja, Max, Hilber e todo mundo que está assistindo agora, é para a gente purificar o nosso templo. Não deixar que façamos comércio do evangelho de Cristo, vendendo a palavra de Deus. Eu vi uma pessoa na internet, até conhecido como a pastora do Pix, o Wilber que me apresentou, eu não conhecia, no Instagram. Aí eu tive uma revelação de Deus. E aí, se você quiser conhecer essa revelação, você tem que fazer o Pix lá para você ter a maior revelação de Deus. Onde já se viu comercializar a palavra? Se Deus te dá uma revelação, é para que você edifique o corpo.
Se Deus me deu alguma coisa para que eu edifique o corpo, como é que eu vou cobrar isso? Então, assim, não faz o menor sentido as pessoas fazerem comércio do evangelho de Cristo. Tem um pastor aí que cobra numa média de 25 a 35 mil reais para pregar uma vez. Você multiplica isso por 18 pregações que esse cara tem no mês, 16 ou 18 pregações, agenda lotada. Quanto que isso não dá? Então, assim, eu não estou dizendo que não deva ofertar para uma pessoa que vá lá ministrar, eu estou dizendo que é errado as pessoas já transformarem em comércio, sabe? E tá no tempo da gente purificar o nosso corpo, purificar a nossa mente e purificar o evangelho de Cristo. Não deixar que esse tipo de coisa entre no meio. Não só na questão de dinheiro, eu estou dizendo na questão também de profanação com outro tipo de evangelho. Você concorda com isso, Hilber? Sim, e aí vai ligar totalmente com o sentido escatológico que Cristo ele vai falar na purificação do templo, e Zacarias 14, 21 também vai nos dar uma referência, que vai falar que naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Então, cananeu aqui seria comerciante, então não vai haver mais comerciante. E se a gente for na linha da Jezabel, né, na árvore genealógica dela, a gente vai ver que ela descende de Canaã e Canaã de Cã. Então, ela é também considerada uma cananeia. Então, quando a gente fala que não vai ter mais comércio na casa do Senhor, não vai ter mais cananeu, isso inclui também Jezabel, que segue essa descendência. Amém. Eu tinha aberto ainda em Zacarias para ler, e agora é o último verso. Vamos lá. Apocalipse 18, do 10 ao 16. A queda da grande cidade, a grande Babilônia e os seus mercadores. Diz bem assim, irmãos, para a gente contextualizar o que a gente vai falar. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra suas mercadorias. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, enfim, caiu a grande cidade no Apocalipse nesse momento. Agora caiu aquela cidade que seduzia todas as nações. A gente já fez alguns estudos aqui, por exemplo, sobre uma cidade terrena, né, uma Jerusalém terrena, do qual é feito um grande comércio espiritual, e muitas religiões migram para lá todos os anos, que é a Jerusalém que está lá no Oriente Médio. As pessoas chamam de santa, mas aquela cidade não é santa. Você que já faz nossos estudos, você sabe. Paulo tem as duas alegorias de Sara e Agar, e chama aquela Jerusalém da antiga aliança como escrava, e todos aqueles que adoram aquela cidade são escravas com seus filhos, né? Então ela é uma escrava e gera filhos para a escravidão. Mas nós que pertencemos à nova Jerusalém, aquela Jerusalém que é de cima, sim, essas geram filho para a liberdade. Então, assim, essa grande cidade, ela vai cair. Tem uma cidade física que vai cair, nós acreditamos que é a Jerusalém terrestre, mas veja que tem uma cidade espiritual, da qual muitas pessoas fazem parte. O que é uma cidade? A cidade é aglomerado de um povo. Então, quando cai a grande Babilônia, que é mãe de todas as abominações, os seus filhos são o quê? São Jezabel, são todos aqueles que se prostituíram, né, com as coisas desse mundo, com a terra, né, que adoraram o evangelho prostituído de Jesus Cristo. Então, quando cair aquela grande cidade, uma cidade física, vai cair toda uma cidade chamada de Grande Babilônia espiritual também, e os seus filhos, a grande Jezabel. Concorda, Hilber? Sim, e essa queda aí é justamente o momento que ele fala que eu vou te colocar na grande tribulação. Quando ele coloca ela em grande tribulação, é o sinal dessa queda, aqueles 3 anos e meio até culminar com a volta de Cristo e a queda definitiva dessa cidade. Maravilha. Olha só, irmãos, todas as pessoas que prostituem o evangelho de Cristo, original, o evangelho de Cristo que você aprendeu, são comparados a Jezabel, porque eles prostituem o evangelho, eles geram idolatria e depois eles vão perseguir o evangelho original de Jesus Cristo. Isso não é difícil de acontecer, a gente já tem visto isso nos nossos dias, ok? Uma grande perseguição a pessoas que pregam o evangelho de Cristo. E eu queria deixar esse alerta para nós, assim, cuidado com o espírito de Jezabel que está na igreja. Cabe a nós orarmos para que o Senhor abrevie os seus dias, cabe a nós santificarmos, porque santificação não é uma opção, santificação é obrigação de todo o cristão, e cabe a nós meditarmos nas escrituras e sim, fazermos juízo daquilo que nós temos aprendido. O próximo estudo talvez nós vamos fazer, já está pronto, chamado assim, não julgueis. Então, assim, será que você aprendeu certo esse verso mesmo? O que efetivamente nós devemos julgar? Profecias, profetas, palavras, evangelho, exortação. Devemos entender essa questão do não julgueis. Nós vamos fazer isso na próxima aula para abençoar e edificar a sua vida.
Amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer com você. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se você chegou até aqui e ainda não conhece a gente, se inscreve aqui embaixo no nosso canal, dá uma força pra gente também. Se você gostou do vídeo, desce aquele like aí, né, para abençoar a nossa vida e poder propagar esse conteúdo mais longe. E se você quiser fazer algum comentário de alguma coisa que a gente falou aqui ou de uma outra questão referente a Jezabel, os comentários estão abertos, a gente responde todos os comentários, a gente pelo menos tenta responder todos os comentários para edificar e abençoar a vida de vocês, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.